Segundo livro de Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou os servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e a todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavalheiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa no mesmo tempo oprimiu a alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias preparadas, segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Beni-Aiu, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com esses levitas,
os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente, em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitães dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías,
Iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: Subi, triunfarás, e serão todos na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o que é mal? Disse mais: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi todos os povos. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel, entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Segundo livro de Crônicas, capítulo 19. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá. Ele disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor, pois boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba
até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Jeosafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém, e deu-lhes ordem dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão a Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir o socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, seu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar nós fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel,
filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus espólios, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, e ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que os inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios,
em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Depois, Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Jeosafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado com ele, e também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e constituíram para si um rei. Por isso, Jeorão passou adiante com os seus príncipes, e todos os carros com ele, e levantou-se de noite, e feriu aos edomeus, que o tinha cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbana se revoltou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. Também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu, porém, terás grande enfermidade, por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram contra ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultado na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 22. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onre. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Jizreel, das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filho do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, a Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Maacéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas, e 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entra na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós
estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme a tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa, em redor do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram, e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais, e dirigiam o cantor de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército, e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: Não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e a derrubaram, e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram-se no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada.